TV Pantaneira, Canal 11, a Guardiã do Pantanal. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. É a nossa programação jornalística para você ficar bem informado. Desta feita, vamos aqui trazer para você a cobertura que foi realizada durante a manhã de sexta-feira na Câmara Municipal de Poconé, quando os vereadores da Casa de Leis apreciaram aí as contas anuais do governo da Prefeitura de Poconé, exercício 2018. Vale lembrar que essa sessão foi diferenciada atendendo a recomendação do decreto municipal com relação ao combate ao Covid-19, onde não pôde participar ninguém além dos vereadores e vereadoras, imprensa e assessoria jurídica em defesa do prefeito na plenária para acompanhar a sessão que naturalmente votou as contas da Prefeitura de Poconé. Atendendo o decreto municipal contra a Covid-19, somente vereadores e vereadoras, imprensa e assessoria jurídica puderam estar presentes na plenária para participar da sessão ordinária e extraordinária para discussão e votação quanto ao mérito do parecer do relator da Comissão de Justiça, Economia e Finanças com relação às contas anuais do governo da Prefeitura de Poconé, exercício 2018. Em relação às expectativas referente ao que nos compete como relator e em relação também aos nossos pares da casa, ela é bem positiva, porque foi algo muito consciente as tomadas de decisões que a comissão tomou, e isso nos deixa num posicionamento bem confortável nas tomadas de decisões, que virá futuramente aí nas próximas horas. Vereador, um fator importante, percebemos que o senhor foi bem eloquente na questão de tipificar as dificuldades do poder público com relação ao sistema do Tribunal de Contas, que naturalmente foi um dos grandes empecilhos, principalmente no envio dessas contas. Tanto é verdade que o senhor emitiu parecer contrário do tribunal. Esse convencimento, o senhor acredita que ele é suficiente para poder realmente lograr êxito nessa votação? Ele não é só suficiente, como ele é convincente. Esse problema do aplique, ele não é um problema que aconteceu na gestão de Tata Amaral. E muito menos é uma particularidade de Poconé. É um problema que ele vem ocorrendo desde a sua formação no Tribunal de Contas, quando decidiu aí retirar um outro sistema que eles tinham antes para aplicar em 2012 o aplique. E o aplique, então, começou a dar problemas no seu próprio processamento. E os inúmeros municípios que foram aí prejudicados desde 2012, eles também se manifestaram como Poconé tem se manifestado. E de certa forma, nós não estamos simplesmente tomando uma decisão como relatoria, como relator, de que é um erro recente, porque ele não tem explicação que de 8 anos continua ainda cometendo os mesmos erros e prejudicando os municípios, principalmente os municípios mais inferiores no quesito contábil, no quesito financeiro. Então nós não tivemos nenhum problema nas tomadas de decisões, até porque não foi um erro de gestão municipal. Isso foi um erro
particularmente do sistema Aplique, que o próprio Tribunal de Contas fornece para os municípios. Então, tem que haver aí uma humildade no quesito de rever esse sistema para que os municípios não possam ser aí penalizados e que os gestores, mediante as tremendas dificuldades que enfrentam, possam aí serem penalizados muitas vezes injustamente. Um dos quesitos, naturalmente, que sempre é cobrado em prestações de contas com relação aos índices de aplicação de saúde e educação. Nessa especificamente atenderam? Não só como atenderam, como elas foram aplicadas muito mais daquilo que se exige pelo Tribunal de Contas, né? Elas foram todas ultrapassadas, os limites favoráveis, né? No quesito da educação, no quesito da saúde, com gasto com o pessoal. Então, assim, elas foram muito positivas em relação ao próprio não apontamento do Tribunal de Contas em relação a esses quesitos. O que veio apontado do Tribunal de Contas foi simplesmente nenhuma irregularidade nesses quesitos, mas especificamente no próprio sistema Aplique, que vem deles, eles apontaram a irregularidade. Exemplo disso está que hoje este ato justifica uma prerrogativa de fato e direito dos seus vereadores de julgamento de uma maneira tranquila e responsável aquilo que está sendo colocado na prática. Sem sombra de dúvidas. Nós temos que lembrar que o Tribunal de Contas ele tem ali uma função de autarquia. Ele é orientativo, mas ele não tem poder de definição. E nós, da Câmara Legislativa, como todas outras câmaras de outros municípios, tem esse poder de legislar no município e de tomar as suas próprias decisões mediante uma democracia interna de votação. Então, estamos muito tranquilos em relação a essa tomada de decisão que já foi tomada dentro da relatoria. Na oportunidade, Dr. Rony Munhoz, que é o advogado do prefeito Tata Amaral, junto às contas da Prefeitura 2019, explica como será sua tese de defesa em plenário. Temos precedentes suficientes capazes de demonstrar o que foi feito durante o processo de prestação de contas do prefeito Tata Amaral. Na verdade, em nenhum momento ele foi omisso em prestar contas. A todo tempo a gente buscou dar cabal informação ao Tribunal de Contas, o que só não foi permitido por conta da existência de um sistema falho fornecido pelo próprio Tribunal de Contas, que é o sistema SIGESP. Mesmo assim, o prefeito apresentou a prestação de contas por meio físico, bem como encaminhou todos os balancetes mensalmente à Câmara de Vereadores para que tivesse o acompanhamento efetivo de suas contas durante o exercício de 2018. Diante disso, a gente acredita que a Câmara, a quem verdadeiramente compete julgar as contas do prefeito, né, do chefe do Poder Executivo Municipal de Poconé, vai dar a interpretação devida, consonante com outros posicionamentos do próprio Tribunal de Contas, e assim reconhecer que as contas foram devidamente prestadas e, mais que isso, que foram cumpridos os limites legais e constitucionais estabelecidos pela legislação vigente. Mesmo assim, há um recurso também da própria Prefeitura, do prefeito, junto ao Tribunal, para que reveja essa situação. O senhor pode dizer que pé que está a situação? Exatamente, foi proposto um pedido de revisão, que é o instituto cabível perante o Tribunal de Contas, o qual ainda pende de recebimento. Infelizmente, por conta da pandemia do coronavírus e a paralisação dos trabalhos no Tribunal de Contas, nós não tivemos tempo hábil de conseguir uma decisão que recebesse esse pedido em tempo hábil. Por esta razão é que a Câmara está nesse momento levando o processo a julgamento. Mas, mesmo assim, nós continuaremos junto ao próprio Tribunal de Contas buscando demonstrar que o prefeito não foi omisso em prestar contas. Prova disso é que o banco de dados do sistema utilizado pelo Tribunal de Contas e então fornecido à Prefeitura de Poconé só foi entregue ao prefeito Tata Amaral no mês de março do corrente ano, sendo que já no mês de abril todas as informações pelo sistema Aplique já estão encaminhadas. Qualquer cidadão tem competência para entrar no site do Tribunal de Contas e fazer essa verificação. Ou seja, em menos de 39 dias, nós conseguimos fazer aquilo que o Tribunal dizia que nós não estávamos querendo fazer. Então, com a utilização de um sistema próprio, adquirido pela própria Prefeitura, nós demonstramos de maneira cabal e efetiva que o prefeito Tata Amaral em nenhum momento quis deixar de prestar contas.
Na verdade, para a população entender, a Prefeitura não foi omissa em momento algum na prestação de conta no que diz respeito ao Tribunal de Contas. O problema foi na questão do envio que o Tribunal não aceitou. Exatamente isso. A Prefeitura não conseguiu encaminhar a sua prestação de contas por meio do sistema utilizado pelo Tribunal. Porém, as prestações de contas estavam sendo feitas mensalmente e informadas ao Poder Legislativo, que é de fato a obrigação constitucional. A ferramenta criada pelo Tribunal de Contas acabou por se tornar um impeditivo da atuação do gestor. E, como forma de demonstrar que essa ferramenta estava sendo ineficiente, a Prefeitura contratou um novo sistema e conseguiu dar cabo à sua obrigação, que é o envio da prestação de contas. E, paralelamente a isso, a Prefeitura também levou fisicamente em mãos as contas ao Tribunal. Exatamente, no mês de agosto do ano de 2019, antes mesmo do julgamento das contas, no caso pelo Tribunal de Contas, já havia sido entregue o documento físico lá, relativo ao balanço das contas anuais de 2018, o que demonstra, mais uma vez, que o prefeito a todo tempo quis prestar conta. Em nenhum momento ele foi omisso, tampouco quis ser omisso. Logo após o intervalo de 1 hora, teve início a sessão extraordinária para, aí sim, a votação por parte dos vereadores nas contas da Prefeitura de Poconé 2018. Acompanhe agora com exclusividade, voto a voto. Com muito respeito pelo povo de Poconé, não. O meu voto é sim. Por Poconé, meu voto é não. Por Poconé, o meu voto é sim. Meu voto é sim, presidente. Meu voto é sim, presidente. Por Poconé, meu voto é sim. Por Poconé, meu voto é sim, presidente. Sim. Sim. Para não fazer papel de gasopa, meu voto é sim. Declaro as contas do governo da Prefeitura de Poconé, gestão prefeito Tata Amaral, do exercício 2018. Aprovada por ter conseguido a votação qualificada de 2/3 do número total de vereadores que compõem a Câmara Municipal de Poconé, Mato Grosso, artigo 210 da Constituição Estadual, artigo 35, parágrafo 6º da Lei Orgânica do Município. Ao encerrar a votação, nós ouvimos o presidente da Câmara Municipal de Poconé, vereador Edinho Baldodem, sobre os trabalhos realizados nesta manhã. Graças a Deus deu tudo certo. Nós fomos favoráveis à Comissão de Justiça, Economia e Finanças, devido à prestação de contas do Tata Amaral, onde, visto o Tribunal de Contas deu parecer o contrário, mas no entendimento dos 9 vereadores, nós entendemos que foi não digo um erro, mas foi uma interpretação que foi um atraso do aplique devido ao CIGESP, que é um sistema do Tribunal de Contas, onde o próprio Tribunal de Contas já reuniu tanto com algumas câmaras aqui do Estado, com a Prefeitura, reconhecendo que eles não estavam dando conta de estar atendendo, e com isso houve um atraso no aplique. Então nós entendemos que não foi um erro tão grave que nós podemos estar reprovando digamos, as contas do prefeito Tata Amaral. Nós temos o exemplo de Chapada do Guimarães, que é o mesmo caso, onde o mesmo advogado, o Dr. Rony, que está no caso lá de Chapada do Guimarães, é o advogado aqui de Poconé. Então, o Tribunal de Contas deram o parecer contrário, sendo que são semelhantes. Então, ela fica meio a uma brecha. Então, devido a isso, nós, vereadores, entendemos que deveríamos estar aí aprovando a conta do prefeito Tata Amaral. Muito bem, então está aqui a nossa prestação de serviço para você ficar bem informado, o Rádio na TV, começando bem mais uma semana abençoada por Deus e pela natureza. Um bom trabalho, uma boa tarde. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.
Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. TV Pantaneira, Canal 11, a Guardiã do Pantanal.